Fala, meus amigos, minhas amigas, vestibulandos, vestibulandas que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. O temido Enem, mas que eu tenho certeza que você está estudando, está se dedicando e vai tirar de letra essa prova que vai ser daqui a pouquinho, tá chegando, hein? Em janeiro. Fica atento aí. Para quem não me conhece, eu sou o Magno Andrade, sou professor de linguagens e estarei aqui trabalhando com vocês alguns temas, alguns conceitos, alguns conteúdos muito importantes para a nossa prova, para o Enem. Tudo bem? Bom, então, hoje eu vou falar com você sobre proposta de intervenção, porque eu sei que a professora Rose já tinha prometido antes que ia falar desse assunto. E aí, vou trazer esse assunto porque é algo muitíssimo importante para você que vai fazer a prova, para você que vai produzir a redação do Enem. Bom, vamos lá então. O Enem exige que os candidatos façam um texto dissertativo argumentativo. A diferença é que o exame pede que haja uma proposta de intervenção para os problemas discutidos. Vejam aqui então, olha, tem algumas coisas que vocês já sabem. Por exemplo, que o Enem pede um texto dissertativo argumentativo. Mas vocês também sabem que o dissertativo argumentativo é um tipo textual. E aí, como um tipo textual, ele pode ter várias formas de escrita, mas o Enem, ele especifica. Ele te fala tudo direitinho que você precisa de fazer para escrever este texto. E aí, uma das exigências que o Enem faz, que diferencia da prática de escrever um dissertativo argumentativo comum, é justamente exigir uma proposta de intervenção. Essa é uma diferença crucial da redação que você vai produzir para o Enem, para a redação do tipo dissertativo argumentativo que você produziria fora do Enem. Tranquilo? Vamos lá então. Bom, continuando. A proposta de intervenção será avaliada na competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Lembra das competências? Que nós temos 5 competências avaliativas no Enem? Tem a 1, a 2, a 3, a 4 e a competência 5, que é a qual nós vamos dar ênfase hoje. Por quê? É justamente ela que vai cuidar da avaliação da proposta de intervenção. Tranquilo? Bora então. Além de exigir uma proposta de intervenção, o Enem direciona o que deve estar presente nesta proposta. Mas antes de ver os elementos que compõem uma proposta, precisamos desconstruir algumas ideias. Então, a gente precisa de desconstruir algumas coisas que as pessoas falam por aí, mas que não procede. Primeira coisa, a proposta de intervenção não precisa ser inovadora. Gente, presta atenção. Quando o Enem começou, o Enem esse ano está fazendo 20 ou 21 anos, se eu não me engano. Quando o Enem começou, há alguns anos atrás, ele pedia que a proposta de intervenção fosse inovadora. Mas hoje ele não pede mais. Porque quando pede algo inovador, é muito difícil. Como que 4, 5 milhões de estudantes que fazem a prova vão ter ideias diferentes para propor a solução para um problema? É complicado, não é? E aí, então, acabou isso. Não precisa de ser inovadora, porque já tinha aluno chamando o ET de Marte para resolver os problemas do Brasil. Não precisa disso. Você precisa de produzir uma proposta de intervenção, mas ela não precisa necessariamente de ser inovadora. Tudo bem? Continuando. Não é obrigatório que a proposta de intervenção esteja na conclusão do texto. Presta muita atenção aqui. Larga aí o celular, para de olhar para o seu irmão, olha aqui para mim. A proposta de intervenção, ela comumente
é encontrada na conclusão do texto. E eu vou te dar uma dica, é mais fácil colocar a proposta de intervenção lá na conclusão do texto, mas não é obrigatório. Se você, ao longo de sua prática com a escrita, sentir o desejo de colocar a proposta de intervenção em alguma outra parte, colocar, por exemplo, no desenvolvimento do seu texto, você pode fazer isso, desde que esta proposta tenha os 5 elementos obrigatórios que nós veremos daqui a pouco. Beleza? Mas vou retomar a dica. É mais fácil fazermos um texto em que a proposta de intervenção esteja na conclusão. Tudo bem? Bom, você não precisa elaborar diversas propostas. Tem gente que faz lista. Coloca lá uma lista gigantesca de um tanto de coisa que poderia ser a proposta de intervenção. Mas, quando a pessoa faz isso, ela, sim, lista várias coisas, ela diz várias coisas que podem ser feitas, mas, normalmente, nenhuma dessas propostas está completa como a competência 5 pede. E aí, a pessoa se dedica um tanto para pensar um tanto de proposta, mas tira 0 na competência 5, justamente pelo fato de não ter os 5 componentes. Então, o conselho que eu dou, faça 2 propostas de intervenção. Termina o seu texto com 1 ou 2 propostas que vai fechar o seu texto bem fechado e que as propostas estejam completas. Isso vai garantir os seus 200 pontos lá na competência 1. Tranquilo? Continuando. O que pode zerar a competência 5? A competência 5, o valor total dela é 200. Cada competência do Enem vale 200 pontos, o que soma aí 1000 pontos da redação. E o que pode fazer com que você zere a competência 5? Bom, se você não apresentar uma proposta de intervenção. Esqueceu, não deu tempo, não pensou em nada, não colocou proposta de intervenção. Infelizmente, a sua competência 5 vai ser zerada. O seu texto inteiro, não. O seu texto vai ser avaliado segundo os critérios das outras competências. Mas a competência 5 vai ser zerada. Por quê? O objeto de avaliação da competência 5 é justamente a proposta de intervenção. Se você não põe proposta, o que o avaliador vai avaliar? Não tem o que avaliar, portanto é 0, tá bom? Outra coisa que pode zerar a sua competência 5. Apresentar proposta integralmente copiada da prova de redação. A pessoa vai lá, se acha espertona, lê um texto da prova e coloca lá na redação, copia e coloca na redação, achando que vai se dar bem. Não vai dar certo, tá? Os avaliadores são treinados para achar cópia. Então, se você copiar toda a proposta, ou pelo menos uma parte dela, você perde ponto ali. E se você copiar ela integralmente, você perde ponto, você zera a competência 5. É importante lembrar, tem aluno que acha que se ele copiar, que ele só vai ter problemas se ele copiar dos textos motivadores, que são aqueles textos que acompanham a proposta de redação. Não, gente. Se você copiar de qualquer texto da prova, você pode ter a sua competência 5 zerada, assim como o seu texto, tá? Então, você está fazendo a prova de história e lá no texto, lá na prova de história tem um texto que você acha que você pode copiar uma parte dele para colocar na sua redação. Não vai dar certo, você vai zerar a sua redação, tá? Então, não pode nada de cópia, beleza? Não relacionar a proposta sequer ao assunto. A proposta de redação é sobre o envelhecimento da população no Brasil. A proposta de intervenção é sobre como melhorar a amamentação das crianças. Vê que é assuntos completamente diferentes? Portanto, se você fizer uma proposta que não se relaciona sequer ao assunto do texto, ao assunto que é proposto, você também zera, beleza? E por fim, desrespeitar os direitos humanos. Essa aqui é clássica, tá? Porque às vezes você tem algumas atitudes que você desrespeita os direitos humanos e nem sabe. Mas isso não vai acontecer com você, porque nós vamos ver
agora o que significa desrespeitar os direitos humanos, tá? Bom, vamos lá. Os avaliadores do Enem consideram os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos: dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioambiental. Então, olha, são alguns princípios que vão nortear o seu avaliador aí, o avaliador da sua prova, para ele perceber se você desrespeitou ou não os direitos humanos, tá? Se você, por exemplo, coloca uma proposta, eu já vi uma proposta assim, gente, era sobre o envelhecimento da população. E aí a aluna, de boa vontade, ela propôs que pegasse todos os idosos do Brasil e colocassem em um estado só, colocasse eles lá no Acre. Gente, isso fere os direitos humanos, isso fere a igualdade de direitos de ir e vir, isso fere a dignidade das pessoas. Então, não pode colocar esse tipo de proposta. Você precisa de pensar se sua proposta, por exemplo, reconhece e valoriza as diferenças e as diversidades. Será que na sua proposta você está excluindo algum grupo social? Será que na sua proposta você exclui os negros, ou você exclui as mulheres, ou você exclui os LGBTs? Será? Se está excluindo algum deles, você vai ter problemas com os direitos humanos e aí vai zerar sua competência 5. Tudo bem? Bom, continuando. Já sabemos então o que nós não podemos fazer em uma proposta. Mas quais então são os elementos que a compõem? Professor, você já falou tudo que a gente não pode saber, mas a gente ainda não sabe o que tem que fazer. A gente vai ver agora quais são os 5 elementos da nossa proposta de intervenção, tá? O que se espera de uma proposta de intervenção bem elaborada está ancorado em elementos explicitados textualmente. Ao todo, são 5 elementos obrigatórios em uma proposta. Veja então. Nós temos então a ação, o agente, o modo, o efeito e o detalhamento. Perceba que todos esses externos aqui, eles estão separados um do outro, mas que o detalhamento passa a pontinha em todos os outros 4. A gente vai ver o porquê que isso acontece. Não é por um acaso, tá bom? Então vamos ver cada um desses, beleza? Bom, a ação. A ação é o elemento que diz respeito à ação prática apontada pelo participante, como necessária para a solução do problema apresentado pelo tema. O que será feito? Assim você pode perguntar a você mesmo na hora de produzir o seu texto. A ação, então, é o que será feito, o que eu vou propor, o que eu quero que o governo, que a mídia, que a empresa, que a família faça para resolver este problema, tá? Guarda essa pergunta. O que será feito? Beleza? E aí eu tenho um exemplo de ação. Portanto, o governo federal, perceba que esta frase, este trecho que está grifado e negritado, deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Olha só então, nós temos esta é uma redação real, é uma redação verdadeira, tá? Não é nada inventado. E você consegue ela lá no material de leitura de redação. O INEP disponibilizou as diretrizes que ele usa para correção, que ele fez ano passado. Então, se você ainda não viu, corre lá e veja para você ter uma ideia geral de como é estruturado a correção da redação, tá bom? E aqui, olha, nós temos a presença da ação. Então, o autor deste texto quer que o governo federal faça o quê? O que será feito? A criação de mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Percebeu aí?
Então, vamos continuar. A ação é só o primeiro. Aqui agora nós temos o agente. Agente é o elemento que identifica o ator social apontado para executar a ação que se propõe. O agente, então, ele pode ser achado no seu texto por meio da pergunta quem irá fazer. Perceba, então, nós já temos quem vai fazer e o que será feito. Duas perguntas que devem ser respondidas aí na sua proposta de intervenção, tá bom? Exemplo. Portanto, o governo federal deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Olha, quem vai fazer? O governo federal. E o que ele vai fazer? Criar os mecanismos de proteção. Percebeu, então, que eu tenho quem vai fazer e o que será feito? Beleza. Continuando. Modo. Modo ou meio é o elemento que diz respeito à maneira e ou aos recursos pelos quais a ação é realizada. Professor, está difícil, eu não entendi muito não. Vamos para a pergunta, então? Com a pergunta, a gente consegue entender melhor. Veja aí como será feito. Então, olha, nós já temos quem vai fazer. Beleza, eu já sei quem vai fazer. O que será feito? Tá bom, agora eu sei o que será feito. Como será feito? É o modo de execução da ação que você propôs. Exemplo, mesmo exemplo, olha. Portanto, o governo federal deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital, como a fiscalização de dados pessoais, por meio de leis que atuem na proteção dos dados pessoais do indivíduo. Olha só, então, eu tenho aqui quem vai fazer, eu tenho aqui o que será feito e eu tenho também como isso será feito. Vai ser feito por meio de uma lei. Então, o governo federal, ele vai criar um mecanismo de proteção por meio de uma lei. Uma dica aqui, vem cá pertinho. Dica. Quando você for colocar o seu modo, o seu meio, quando você for responder como será feito, comece com essa expressão aqui, olha, por meio de. Ela é uma expressão clássica para introduzir o seu modo e que vai te ajudar bastante aí na hora de estruturar o seu texto, tá? Efeito. Efeito é o elemento que corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação proposta. Veja então, para que será feito? É a nossa quarta pergunta que deve ser respondida. Então tem quem vai fazer, o que será feito, como será feito e para quê. É o objetivo, é o efeito dessa proposta, tá? Exemplo. Portanto, o governo federal, que é o agente, quem vai fazer, deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Ação, o que será feito, por meio de leis que atuem na proteção dos dados pessoais do indivíduo. Modo, como será feito, e a fim de combater manipulações, as quais ponha em risco a segurança virtual. Então, qual que é o objetivo disso tudo? Combater as manipulações. Outra dica, aqui pertinho, ó, comece o seu efeito, introduza ele com a fim de ou com o objetivo de, que também você vai com certeza arrasar. E por fim, nós temos o detalhamento. Detalhamento é o elemento que acrescenta informações à ação, ao agente, ao modo meio ou ao efeito. Ele tem papel fundamental para uma formulação mais concreta e mais elaborada da proposta de intervenção. Veja então, portanto, o governo federal deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital, como a fiscalização de dados pessoais. Então, o autor deste texto, ele põe uma exemplificação, olha, como a fiscalização de dados pessoais. Ele exemplifica a ação, portanto, ele está detalhando a ação. Você pode pegar
detalhar o agente, detalhar a ação, detalhar o modo ou detalhar o efeito. Por exemplo, você pode falar: o governo federal, órgão público responsável pela administração do país, olha só, detalhei o meu agente. Percebeu aí como que é estruturado, então? Gente, a proposta de intervenção é item obrigatório para a sua redação, por isso, dedique-se a estudar e praticar a sua produção. Essa referência aqui é muito importante, porque é por meio dela que você vai ter acesso a tudo que foi usado para corrigir o Enem de 2019, beleza? Muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer e na próxima aula eu venho aí com muito mais novidade para a gente poder fazer uma boa redação e uma boa prova do Enem. Abraços e até mais!